It was introduced to women in 1957. Foi apresentado, oferecido para as mulheres em 1957. It's the contraceptive pill. É a pílula contraceptiva. And women have been taking the contraceptive pill since that time. E as mulheres têm tomado essa pílula desde então. And it's causing massive disruptions in the body. E está causando interrupções massivas no corpo humano. And that's why in Ministry of Healing, E é por isso que no Ciência do Bom Viver, the author is very clear, drugs never cure disease. a autora é bem clara em dizer que as drogas, os medicamentos não curam as doenças. As we'll look at in a minute, there is a way to naturally control birth. Vamos ver daqui a pouco que tem uma forma natural de controlar as gravidezes. But first of all, I want to show you how that pill disrupts the hormones. Mas primeiro eu gostaria de mostrar como que essa pílula interrompe os hormônios. So what man has done, he's come in and he's taken the Mexican wild yam. Então o que o homem fez é que ele chegou, pegou o inhame o inhame selvagem mexicano, Because the Mexican wild yam contains a plant chemical called diosgenin. porque esse inhame selvagem mexicano contém um químico chamado diosgênio. And in a laboratory, that can be converted to progesterone. E ele pode ser convertido em progesterona. It's called progesterone because it has an identical molecular structure to the progesterone that our body makes. Se chama progesterona porque tem uma célula de molécula idêntica ao que o nosso corpo produz. So the pharmaceutical company can't patent that. Então a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica não consegue pagar por isso. So they add a few more atoms in one area and come up with a synthetic estrogen. Então eles fizeram algumas adições e conseguiram chegar ao estrogênio sintético. So let me show you what's happening when a woman takes the pill. Então deixa eu te mostrar o que acontece quando uma mulher toma uma pílula. This is happening week after week after month after year after year. Isso está acontecendo semana após semana, mês após mês, ano após ano. She takes the synthetic estrogen. Ela toma então o estrogênio sintético, It goes into this pathway that our body uses to make, que segue por hormones. esse caminho que o nosso corpo está acostumado a fazer, causes a disruption. causa então uma interrupção, The body thinks, what's happening? um desequilíbrio, e o corpo pensa, o que está acontecendo? The body thinks, I must be pregnant. O corpo pensa, eu devo estar grávida? And because the body thinks it's pregnant, it does not release the egg. Então, porque o corpo já pensa que está grávida, ele não libera o óvulo. So the woman doesn't fall pregnant. Então a mulher não fica grávida, Because there's no egg. porque não tem óvulo. But if there's no egg release, Mas se não tem uma liberação do óvulo, corpus luteum's not made. o corpus lúteo não é fabricado. And if corpus luteum's not made, E se ele não é feito, progesterone levels start to drop down. os níveis de progesterona começam a cair, The synthetic estrogen is causing estrogen levels to go up. o estrogênio sintético está causando os níveis de estrogênio a subir, Good slave, bad master is now the master. o bom escravo e mau mestre é agora o mestre. And by the 1980s, medicine recognized this. E na chegada dos anos 1980, a medicina se deu conta disso. So they added a few more atoms to progesterone and came up with a synthetic progesterone. Então eles fizeram mais alguns acréscimos e chegaram à progesterona sintética. Has that helped? Vocês acham que isso ajudou? No, Não. because the body doesn't recognize the synthetics. Porque o corpo não reconhece os sintéticos. So what we've got now, we've got estrogen coming up here, Então o que nós temos agora é o estrogênio lá em cima and we've got progesterone down here. e a progesterona lá embaixo. You see, at the end of the lady's 28-day cycle, Vejam, ao final do ciclo dos 28 dias, her progesterone levels usually drop and her estrogen levels drop. normalmente os níveis de progesterona e de estrogênio descem, caem. And when they drop, the bloodness comes away. Então, quando eles caem,
o ninho de sangue desce. That's how the monthly cycle should look. É assim que o ciclo mensal deveria parecer. But with the contraceptive pill, Mas com a pílula contraceptiva, stopping ovulation, a parada da ovulação, causing corpus luteum not to be made, causando com que o corpus luteus não seja feito, produzido, then we've got a problem that progesterone's down here então temos um problema, porque a progesterona está lá embaixo and estrogen's up e here. estrogênio está lá em cima. Estrogen, with its cell proliferator action, Com a sua capacidade de proliferação de célula, causing fibroids to grow in the uterus, causando fibroides a crescer no útero, causing cysts to grow on the ovaries, causando cistos a crescer nos ovários, causing the lining to wander all through the abdominal wall. That's endometriosis. causando a mucosa que alinha, que protege, a passear aí por todo lado, que é o que causa a endometriose. With its cell proliferator action causing cancer in the uterus, Com a sua ação proliferadora causando câncer no útero, cancer in the ovaries, câncer nos ovários, cancer in the cervix. câncer no cérvix. Estrogen, with its cell proliferator action, O estrogênio, com a sua alta capacidade de proliferação de células, causing growths in the breast. There's breast cancer. causando crescimento nas mamas e então o câncer de mama. Can you see the great deceiver, what he has done to men and women? Vocês conseguem ver o que o grande enganador fez com os homens e as mulheres? And if the woman is on the pill 5 years before she has her babies, E se uma mulher está nas pílulas por 5 anos antes de ter o seu bebê, her sons will be born with a hormonal imbalance. os seus filhos homens vão nascer com desequilíbrio hormonal. They're the young men that have low sperm count. E então, aí você tem esses jovens rapazes que têm homens que têm baixa contagem de esperma. They're the men who are unable to hold an erection. I don't know how else to say it. São homens que não são capazes de segurar uma ereção. And I'm sorry to say that this is not often talked about, but it must be. Me perdoem, isso normalmente não é falado, mas precisa ser dito. Because what's happening is men are being feminized. Porque o que está acontecendo é que os homens estão sendo feminilizados. And often the men don't know why this is happening to E them. muitas vezes os homens não sabem por que isso está acontecendo com eles. Proverbs 26 verse 2 states Provérbios 26, verso 2 diz: that the curse causeless shall not come. No Que problem happens without a cause. que nenhum problema acontece sem causa. There is always a reason. Tem sempre uma razão. And if the woman who was on the pill for 5 years, E se uma mulher que estava ali nas pílulas por 5 anos, and what I'm telling you today, she did not know. e o que eu estou dizendo para vocês hoje, She did not know. ela não sabia. Many are sick through ignorance. Muitos estão doentes por ignorância. And she can give birth to a female E ela pode dar à luz a uma menina who has very heavy periods. que tem ciclos menstruais muito pesados. Because this young woman has fibroids in her uterus. Porque essa jovenzinha já tem fibroide no útero. She has endometriosis. Ela tem endometriose. And breast cancer at the age of 35. E câncer de mama aos 35 anos de idade. So some say it's in the genes. Alguns dizem, está na sua genética. Well, my question is, why is it in the genes? E a minha pergunta é, por que está na It's because genética? the mother was on the pill. É porque a mãe muitas vezes estava nas pílulas.